Bom dia, meus alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula vídeo e a nossa videoaula hoje é de português e o nosso conteúdo é flexões do adjetivo em grau. Ou seja, nós temos algumas flexões do adjetivo. Nós temos flexões de número e de gênero. Mas nesse momento nós iremos trabalhar as flexões do adjetivo em grau. Quanto ao grau, os adjetivos se classificam em comparativo e superlativo. Comparativo, nós temos 3 graus. Nós temos de igualdade, de superioridade e de inferioridade. E o de superlativo, nós temos o analítico e o sintético, na qual o analítico é a palavra, o adjetivo normal. E o sintético é na qual o adjetivo ele se refere a um grau maior. Comparativo de igualdade. Igualdade é quando equivale ao adjetivo com que se compara. Ou seja, exemplo, esse filme é tão engraçado quanto aquele. A palavra que se refere ao grau de igualdade é a palavra tão quanto. Essa palavra tão quanto, ela se refere somente ao grau de igualdade. Se eu disser, esse menino é tão engraçado quanto Pedro. Olha a frase. Eu não usei a palavra tão quanto. As frases que tiver a palavra tão quanto, ela se refere ao grau de igualdade. Superioridade. Quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro. Ou seja, eu comparo um adjetivo mais do que o outro. Exemplo, esse filme é mais engraçado do que aquele. Vocês podem ver que é a mesma frase. Eu estou usando a mesma frase para vocês identificar quais são as palavras que se referem ao grau de igualdade e de superioridade. Esse filme é mais engraçado do que aquele. Qual é a palavra que se refere ao grau de superioridade? Mais do que ou mais que. A frase que tiver essa palavra mais do que ou mais que, ela se refere ao grau de superioridade. Se eu disser, o cachorro é mais esperto do que o gato. O cachorro é mais esperto do que o gato. Eu não usei a palavra mais do que na minha frase. As frases que tiver essas abreviações, essas palavras, mais do que ou mais que, se refere ao grau de superioridade. Inferioridade, já está dizendo, inferior. Ou seja, que um adjetivo é menos do que o outro. Quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro. Exemplo, esse filme é menos engraçado do que aquele. Novamente, eu usei a mesma frase. E a palavra que se refere ao grau de inferioridade, ou seja, o comparativo de inferioridade é a palavra menos, menos do que ou menos que. Essas são as palavras que se referem ao grau de inferioridade. Da mesma forma, se eu disser a frase, a galinha é menos bonita do que a minha. Olha aí, vocês viram que eu usei a palavra menos do que? Ou seja, essas palavras aqui, menos do que, elas se referem somente ao grau de inferioridade. Entendido? Esse grau de igualdade, superioridade e de inferioridade, ele se refere ao grau comparativo, certo? Agora nós iremos falar sobre grau superlativo. Nós temos grau superlativo, nós temos relativo, na qual o adjetivo ele se refere a um grau superior ou inferior do que o outro. E o absoluto não se exprime
Ou seja, não se expressa em relação a outro elemento. Ou seja, nesse grau absoluto nós temos dois tipos. Nós temos o analítico, que é o adjetivo normal. E o sintético é o adjetivo que se refere a um grau maior. Vamos lá. Relativo, expressa em relação a outro elemento, de forma superior ou inferior, como eu falei para vocês. Ó. Superior, quais são as palavras que se referem ao grau superior? Mais do que, não é isso? E de inferior, inferioridade, menos do que. O grau superlativo absoluto não se expressa em relação a outro elemento. Exemplo, o menino é muito alto. Essa frase aqui, o menino é muito alto, como eu falei para vocês, o grau superlativo absoluto nós temos o analítico e o sintético. O analítico é aquele grau, ou seja, aquele adjetivo que permanece normal. E o sintético é aquele adjetivo que ele vai ter mudança no final. O menino é muito alto. Esse aqui, a palavra alto, é um adjetivo, não é isso? É uma palavra que se refere ao menino, uma qualidade do menino, uma característica. Ou seja, alto é uma palavra do grau analítico. Por que é o grau analítico? Porque ele está no grau normal. O menino é muito altíssimo. Olha, como vocês podem ver aqui, ó. A palavra alto não teve mudança, não teve acréscimo de algumas letras no final. Ou seja, se ele houve acréscimo, ele é um grau superlativo sintético. Entenderam? Grau superlativo analítico. O adjetivo ele fica normal. Grau superlativo sintético, o adjetivo ele tem mudança. Se eu disser, o gato é muito fofo. Fofo não é uma qualidade do gato, não é isso? Fofo, ele está no grau analítico. Agora, se eu disser, o gato é fofíssimo, ele está no grau, o adjetivo fofíssimo está no grau superlativo sintético. E a palavra, o grau superlativo sintético, todos os adjetivos têm que terminar na terminação íssimo, certo? Todos os adjetivos no grau sintético, a terminação dele é íssimo. Então eu digo doce, docíssimo, alegre, alegríssimo. Entenderam? Esse é o nosso conteúdo que vocês irão estar utilizando para responder essa atividade dessa semana. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp. Tenham bons estudos